Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é domingo, é o 27º domingo do tempo comum e o Evangelho que ouvimos na missa de hoje é retirado do capítulo 10 de São Marcos e procede de um diálogo de Jesus com os fariseus, ou relata o diálogo de Jesus com os fariseus, em que eles começam com uma palavra, uma pergunta provocadora. Diz: pode por acaso um homem repudiar a sua mulher? Perguntam os fariseus a Jesus. E Jesus disse-lhes: que vos ordenou Moisés? Então eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. A verdade é que Jesus depois não vai entrar aqui na polémica, mas os exegetas, aqueles que estudam a Sagrada Escritura, depois dizem que não é que Moisés tivesse permitido. Moisés fala de algo que acontecia na altura, o tema do divórcio, que também é atual, mas como algo que ele constatava que estava a existir, mas não como algo que pertencia, evidentemente, ao plano de Deus. Então, mas Jesus responde que Moisés disse isto ou não se opôs abertamente ao tema do divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. E então Jesus nos pede que olhemos para o princípio, para o momento da criação, em que Ele nos criou homem e mulher, desde o começo, e diz: por isso o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. E Jesus diz que depois não se separe o homem o que Deus uniu. São palavras muito bonitas de Jesus sobre o matrimónio, sobre a grandeza deste sacramento cristão, que é o matrimónio, que é o caminho da grande maioria das pessoas que passa por esta terra. E Jesus nos pede, por um lado, que tenhamos ideias claras do que é, como foi no princípio, ou seja, que é assim, o plano de Deus. O plano de Deus é que o matrimónio seja indissolúvel e por isso que seja um com uma para sempre, aberto à vida, etc. Isso está inscrito nas leis do matrimónio, mas ao mesmo tempo o Senhor nos pede esse coração grande de não julgar os outros, de não atirar pedras, porquê? Porque encontramos, todos nós encontramos, infelizmente, muitas situações difíceis em que causam grande sofrimento, em que o casamento das pessoas, pronto, por uma série de motivos, pois não deu certo e, claro, ninguém se casa para depois vir-se a separar ou a divorciar e nós temos que ter esse coração bom, compreender que uma coisa é o plano original de Deus, outra coisa é depois as situações concretas de cada pessoa, que, por um lado, temos que saber dizer a verdade da indissolubilidade do matrimónio, mas, por outro lado, devemos ter esse coração bom, caridoso, que não julga ninguém, que não julga, que ajuda. E, aliás, o que as pessoas nos pedem, muitas vezes nessas situações, é que compreendamos a sua situação e que os ajudemos depois a permanecer perto de Deus, apesar de todas as dificuldades pelas quais possam ter passado na sua vida. E, por um lado, nos faz meditar nisto, a importância que tem que tu e eu, ou melhor, no teu caso, tu que me ouves, jovem, rapaz, rapariga, que estás aí a ouvir do outro lado, porque no meu caso não é assim, evidentemente, porque os sacerdotes de Deus pedem que chamam-os pelo caminho do celibato, já vamos ver isto, mas que tu te prepares bem para o casamento, que não te esqueças que o casamento é um projeto grande de Deus e que é algo que requer uma preparação. Não se trata de casar com o rapaz que gostes ou com a rapariga que gostes, se trata de encontrar a pessoa que Deus criou para ti. O casamento é uma vocação. Não basta só gostar do outro. É preciso preparar esse casamento e por isso a Igreja sempre insistiu na necessidade do namoro ou do noivado, um tempo em que eles se conhecem um ao outro, em que conhecem o modo de ser do outro, em que veem os defeitos, veem se é possível vir a constituir um lar cristão com essa pessoa, E quando o namoro está diante de Deus, é vivido de acordo com a lei de Deus, eles têm essa objetividade para conseguir ver um no outro se é ou não esta pessoa ideal que Deus criou para mim. E então, a partir do momento que se está convencido disso, depois dar o passo, se comprometer para sempre com aquela pessoa, sabendo que haverá dificuldades, como qualquer caminho que conduz a Deus, mas
há graça específica que Deus dá no matrimónio para que essas dificuldades sejam superadas. Vem-me à memória uma história que me aconteceu há uns meses atrás, de uma pessoa que me parou na rua e disse: Seu padre, a igreja vai ter que mudar, sabe? A igreja vai ter que mudar porque as pessoas hoje em dia já não compreendem porque é que os padres não se casam, já não compreendem, e por isso a igreja vai ter que mudar porque já ninguém compreende, etc. E disse: bom, isso não é bem assim, mas disse-lhe assim, de facto, a senhora acha, era uma pessoa, né, uma senhora que me parou na rua, a senhora acha que hoje em dia as pessoas entendem o que é o casamento? Pois a capacidade de entender uma coisa e outra é igual. As pessoas, muita gente parece que entende o que é o casamento, mas não entende o que é o casamento. E há um livro do Antigo Testamento que te recomendo vivamente que leias. Às vezes há livros do Antigo Testamento difíceis de ler, mas este não é o caso. Este é um livro fácil de ler. É um livro maravilhoso, muito bonito, que chama-se, é o livro de Tobias. São 14 capítulos fantásticos em que fala exatamente, a ideia de fundo do livro é que os judeus, os israelitas, não se casavam do mesmo modo que os pagãos, não olhavam para o casamento do mesmo modo, não é? E olhavam como isso, como uma vocação. E aparece o arcanjo São Rafael, que leva o Tobias a conhecer a jovem Sara, que já tinha sido, diz lá o livro, já tinha casado 7 vezes, mas claro, os maridos morriam todos na noite de núpcias, não é? E então, claro, ele tem um certo receio de pedir a Sara em casamento, mas o anjo diz: não tenhas medo, porque isso acontecia quando não olhavam para ela com olhos puros, com o coração puro, etc. Mas tu, se estás diante de Deus, podes pedir-lhe em casamento que não te acontecerá nada. Não perderás a vida, não é? E depois essa alegria profunda do casamento entre Tobias e Sara, esse momento que a história começa num momento de aflição, tanto o pai Tobias, que reza a Deus para que o ajude, porque tinha ficado cego, e a Sara, né, que reza para que Deus lhe envie o marido, porque estava profundamente desanimada, né, com o que tinha acontecido. Então Deus manda esse arcanjo São Rafael. Mas é bom pensar nisto, repara, ainda que nós ou temos uma vocação ou outra, ou temos a vocação ao celibato, ou temos a vocação ao matrimónio, como é evidente, são vocações que se excluem uma à outra, também é verdade que só entendemos a vocação ao celibato quando olhamos para a vocação ao matrimónio, e ao contrário, só entendemos a vocação ao matrimónio quando olhamos para a vocação ao celibato. E repara, uma pessoa que vive num matrimónio, no estado de matrimónio, ou olhar para uma pessoa celibatária, uma pessoa que deixou tudo para seguir a Cristo, descobre que o seu estado não é para sempre. Nós sabemos que o casamento é uma realidade maravilhosa, mas é só para esta terra. Hoje em dia já não se diz isto nas cerimónias de casamento, o padre já não diz declaro-vos marido e mulher até que a morte vos separe, já não pertence ao ritual atual, mas é mesmo assim. Ou seja, nós sabemos que com a morte de um dos dois termina o casamento, de tal modo que uma pessoa viúva, homem ou mulher, pode voltar a casar. Não é? Porquê? Porque já não está casado, já está viúvo, já acabou esse casamento. E se por um lado a pessoa que vive o celibato recorda a pessoa que está casada, atenção que o teu estado não é para sempre, certo? É um estado, digamos assim, para este mundo, ainda que marido e mulher estão muito perto no céu, já não são marido e mulher no céu. Porquê? Porque todos nós estamos criados para amar a Deus sobre todas as coisas e para mergulhar em Deus por toda a eternidade. Por outro lado, também, o matrimónio recorda ao celibato que, atenção, o teu celibato, ficar solteiro por amor a Deus, seja qual for o teu caminho, não é uma questão de egoísmo, não é uma questão para não ter chatices, desculpa a expressão, é para dar a vida, é para viver essa, como diz o Papa, paternidade, maternidade, do ponto de vista espiritual, que é importantíssima, que é essencial na Igreja e na humanidade, evidentemente. Não é? E por isso é interessante quando o Papa falou aos sacerdotes há um tempo atrás, falou que o sacerdote tinha que dar a vida pelo povo fiel, foi buscar a imagem do pai de família. E diz assim, como um pai de família não diz que não tem tempo para levar o filho ao médico porque está de folga, digamos assim, um sacerdote também não pode dizer que não pode ir atender um doente porque está no seu dia de folga. Não? Ou seja, todos nós estamos chamados a ser pais e mães, alguns pelo caminho do matrimónio, que será a maioria das pessoas nesta terra, mas outros que Deus nos pede essa paternidade, essa maternidade espirituais. Mas é sempre, por isso, uma vocação ilumina a outra. E o que está super claro é que as pessoas que hoje em dia não entendem a generosidade. Não é? Tanto uma vocação quanto a outra requer pureza de vida, pureza de coração. Por causa da dureza do vosso coração. Vamos pedir a Jesus que não tenhamos o coração duro, tenhamos o coração puro e que procuremos sinceramente a sua vontade. E que se Deus nos chama, ou vos chama pelo caminho do casamento, pois procurar a pessoa que Deus criou. E se porventura ainda não conhecem,
Podem começar a rezar por ela, porque eu penso sempre que se tu tens 20 anos, por exemplo, é difícil que a pessoa com quem venhas a casar ainda não tenha nascido. Já anda por aí, já podes rezar por ele, por ela, já podes oferecer pequenos sacrifícios a Deus por isso e pedir a graça de encontrar essa pessoa e perceber que o casamento é uma vocação. Assim como se Deus te pedir o coração inteiro e se pedir que não quer compartilhar o teu coração com mais ninguém, tu, sem dispersar o casamento, porque é um dom maravilhoso que Deus deu, por exemplo, aos nossos pais, saberás entregar essa tua capacidade de amar a Deus, feliz da vida e, no fundo, uma vocação, a vocação ao matrimónio, a vocação ao celibato, iluminam-se uma outra. Tanto é assim que Jesus, quando explicou uma, explicou também a outra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.